Alguém não, me meu microfone tá ligado. escuta? Escuto. Escuto, Caipira. Tá te escutando. A partir de Nossa, não tô agora eu tô escutando nada do que vocês gravando. estão Ok? falando. Aumenta o volume. Tá no último. Eita, nós. Vê no computador as configurações do áudio. Às vezes tem alguma configuração que tá deixando baixo. Ah, eu tô no Tá. celular, não sei fazer isso, não. Ah, tá no celular? Então provavelmente Eu tá tô no... tentando colocar o celular na orelha pra escutar. Então, porque provavelmente você não colocou o som para sair do Tem um alto-falante. fone aí. Não tem um fone aí, tá? Coloca um Não, meu fone que é fone melhor. ficou na roça. Ó, dá um toquinho na tela, vai aparecer o símbolo do sonzinho. Aí você segura ele, ele vai aparecer de onde que você quer que o som saia. Se você quer do vivo, a voz. Já fez isso? Fala. Ah, agora que Agora ela sim. tá aprendendo. Agora você tá vendo tudo que a gente tem sofrido, que a gente sofreu na primeira semana para se adaptar a essas tecnologias, tudo. Ela é da roça. Nossa. Ah, não vem não, Caio, que na primeira semana tava tudo nós passando pelos mesmos perrengues. Bom, gente, como vocês já devem ter visto no AVA, nos avisos do AVA, as nossas avaliações oficiais foram mantidas para a semana que vem e elas vão ser realizadas de maneira remota, à distância. Ô, Thay, a nossa combinada é sempre a gente deixa o microfone de todo mundo mudo. Aí, a qualquer hora que você quiser falar, você pode falar. Aí você tira do mudo, só que aí imediatamente você coloca no mudo de novo, tá bom? Bom, então a avaliação vai ser feita de maneira remota. O que vai ser até bom para vocês, né? Porque o número de questões foi diminuído. São 10 questões, múltipla escolha. A minha avaliação vai ser realizada pelo AVA. Geralmente, as avaliações vão ser abertas no horário de aula de vocês e vão ser fechadas 24 horas depois para os casos dos alunos que tenham dificuldade de acesso. No caso de vocês, terça-feira é feriado. Então, eu vou abrir na segunda de manhã e fechar na quarta, tá bom? E aí, hoje eu vou dar uma revisãozinha. Tudo bem? Alguma dúvida em relação às avaliações, como elas serão feitas, etc. O que eu peço para vocês? No caso da terça-feira, não teremos aula, mas no caso da aula da quinta, vocês façam a avaliação junto aqui comigo, porque aí eu posso tirar dúvidas, não vou dar resposta de prova, mas posso tirar dúvidas. Não vou fazer vista de prova no mesmo dia, até porque vai ficar aberto 24 horas, mas aí posso conferir se foi feito, foi enviado, e aí você está liberado, tá bom? Mas vamos nos ater à terça-feira aqui, a revisãozinha de mãe que eu sempre faço com vocês, ok? Bom, vai cair exatamente o que a gente estudou esse bimestre. O que a gente estudou esse bimestre? Américas, né? E França e Itália. França e Itália. Isso, é o que vai cair. 10 questões. Desculpa, eu falei que são 10 questões de múltipla escolha, mas no meu caso, deixa eu ver se eu coloquei só múltipla escolha aqui para vocês. Não. No meu caso, como eu tenho o recurso do AVA, eu coloquei aquele arraste, solte, complete as lacunas, selecione, mas nada assim. Espetacular, nada que vocês já não tenham feito.
Deixa eu ver se a minha lousa tá funcionando. Eita, nós. Tá. Vamos ver se eu dou conta aqui. Eu não vou fazer lousa, não. Tá dando muito trabalho isso. Vou fechar e aí a gente só vai batendo papo. Vocês que façam o mapa mental de vocês. Vocês que lutem. Já é quarto semestre. Vocês lembram da cozinha mexicana? Que a gente bateu um papo sobre o que era Tex-Mex, o que era mexicano. Se eu perguntar um prato típico do México, tradicional do México, não é Tex-Mex, é o tradicional do México. Vocês conseguem falar algum? Tortilha. Tortilha, que mais? Quesadilha. Uhum. Guacamole. Vocês só conseguem falar o que está presente no Tex-Mex, mesmo que tradicional, né? Quem tinha que saber falar é quem estava lá naquela primeira aula que eu falei sobre México. Tinham pouquíssimos alunos, acho que tinha o Marcelo. A Dinha, não, a Dinha não estava. Pico de galo. Pico de Galo. Vamos lá. Eu quero que vocês estudem mole poblano. Alguém lembra o que é mole poblano? Não? Então estudem. Isso vai cair na prova. Mole poblano. Um pão, eu acho. O mole poblano é um ensopado de peru ou de frango. Geralmente peru, né? Lembrem-se que é a ave nativa das Américas. Não sei nem se tá certo falar que é uma ave nativa das Américas. Que mais? O que vai nesse ensopado? Vai todos os temperos básicos do México, né? Pimenta, pimentão, cebola. Tomate, pau de canela. Ovo? Ovo não. Ovo não. Vai amendoim, vai anis, canela, vai uva. Mas o mais interessante é que vai chocolate na composição dele, tá? Esse é um prato que foi inventado pelas religiosas do povoado de Puebla. Então, ele é um prato de festividades, tá? Festividades religiosas, como quase tudo no México, né? Está relacionado a festividades religiosas. Tá difícil hoje, né, gente? Pelo menos para mim. Olha lá. Então, alguma dúvida sobre o mole de Puebla ou mole poblano? Não. Todo mundo vai lembrar que é um ensopado que vai peru, amendoim, chocolate. Mas é salgado, tá, gente? É chocolate, mas é salgado. Aí, vocês vão ter que estudar também relacionado a México sobre as datas comemorativas deles. Natal, o Dia dos Reis, a Páscoa e a Primeira Comunhão. E as tradições dessas datas. Então, por exemplo, no Natal, eles consomem peru recheado com molhos, saladas e várias sobremesas. No Dia de Reis, o mais interessante é que eles fazem uma rosca de reis, esconde um bebezinho de plástico. Quem cortar o pedaço com esse bebezinho de plástico, ele vai ser obrigado a convidar as demais pessoas que estão ali compartilhando daquele pão para um churrasco, um assado, tá bom?
E aí o churrasco deles é carne grelhada, acompanha feijão, tortilha, molhos picantes. Na Páscoa, eu tô indo muito rápido, porque vocês estão tendo que anotar que eu não vou ter a minha lousa para mandar para vocês depois. Tá tudo bem, gente? Pro isso na cultura mexicana? Isso na cultura mexicana. Até agora a gente tá falando tudo de cultura mexicana. Tá bom. Tô anotando. Depois você vai pôr aula gravada. Né? Oi? Depois você vai pôr aula gravada no AVO, não vai? Vou. Mas façam um mapa mental de vocês, senão vocês não gravam. Não aprende. Então, na Páscoa, eles gostam de comer peixe cozido no vinho. E eles usam esse peixe para rechear pastel de forno ou tacos. Pastel de forno, tipo empanada, tá? Na primeira comunhão, os pais, antes da missa, oferecem tamales, que é aquele que eu falei para vocês que parece muito a nossa pamonha, só que eles usam fubá, né, farinha de milho, é a farinha de milho enrolada na folha do milho, na palha do milho e assado no vapor, tá? E eles oferecem também a tale, que é um suco de milho com frutas. Qual que é o nome do prato? Tamale? Isso, tamale. Tamale. E a bebida chama atale. Atale. Aí, continuando nas Américas, a gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho, sobre o restante da América do Norte, né? Por que a gente fala tanto de México? Porque a culinária do México é muito mais rica do que a do Canadá e dos Estados Unidos, tá? Até porque dos Estados Unidos ela é bem misturadona por conta de muitas imigrações. Ela não é tão tradicional quanto a do México. Mas se eu perguntar para vocês o que é maple syrup, vocês sabem? Xarope de bordo. É um xarope que você coloca em cima das panquecas. Ou do waffle. Tá. De onde vem esse maple syrup? Ou xarope de bordo? Eu mostrei a foto para vocês na aula. É da árvore tradicional deles. É aquele que a folhinha é o símbolo do país. Deles quem? Do Canadá. Estamos falando do Canadá. Canadá. Ok. Então, não se esqueçam que o xarope de bordo, ele é extraído da seiva, ou seja, do tronco da árvore que tem que é o símbolo do Canadá, tá bom? Então, ela é extraída do tronco. Essa vai ser uma de complete a lacuna. Alfajor. Alfajor, eu não lembro se a gente falou ao longo das aulas. Não sei nem essa ou da de confeitaria até. Vocês conhecem alfajor todos? Sim, né? Sim. Sim. O alfajor, ele é uma massa sablé, geralmente recheada de doce de leite. Pode ser coberta com merengue, e aí ela é desidratada, né? Ou coberta com chocolate, ou só passa no coco em volta, assim, onde está o doce de leite, ou nas nozes. Mas o básico é uma massa sablé recheada.
E geralmente esse recheio é doce de leite. Ela é típica da Argentina, só que a gente encontra na América do Sul inteirinha. Ela é uma tradição na América do Sul inteirinha. Tanto que você vai para o Uruguai, no Uruguai vai ter locais especializados nisso, né? Inclusive, uma vez meu tio me trouxe um alfajor que ele comprou numa granja. Mas foi o melhor alfajor que eu comi na minha vida inteira. E o alfajor chileno? Vocês já ouviram falar do alfajor chileno? Não. Então, o alfajor chileno, ele vai ter uma massa diferente. Não é uma massa sablé. É uma massa que é a base de farinha e pisco, que é a bebida deles, a aguardente deles. Não tem açúcar, não tem nada. Parece um biscoito de água. Sabe aqueles biscoitos de água redondos da Tostines? Então, parece. E aí também recheado de doce de leite, aí eles cobrem com merengue e desidrata. Então, é diferente o alfajor chileno do alfajor argentino, tá bom? Deixa eu ver o que mais vocês têm que saber sobre alfajor. O alfajor, ele tem origem na Espanha, tá? Acredita-se que foi levado para a Espanha pelos mouros, né, na invasão moura. Existem muitos relatos em livros de cozinha árabe, falando sobre ele. Então, acredita-se que, assim, ele teve origem na Espanha, mas pelas mãos dos mouros que invadiram aquele sul da Europa, tá? E aí, lógico que todos os países que foram colonizados pela Espanha vão acabar conhecendo o alfajor e até mesmo adquirindo esse hábito do consumo. Só que aqui na América do Sul, quem ficou conhecido por esse alfajor com a massa sablé, que é aquela massa bem amanteigadinha, vocês lembram, né, que massa sablé é aquela massa arenosa, bem amanteigada, que ela desmancha na boca, né? Ela derrete na boca. É a Argentina, tá? Eles se superam nisso, na produção de alfajores. Bom? Tá, qual que é a massa do alfajor chileno? Então, ela é uma massa... É uma massa. Não tem nas bases clássicas da confeitaria. É uma massa a base de farinha, água, pisco e só. E aí parece um biscoito de água, assim. Ele não tem sabor. Ele só vai oferecer textura mesmo pro alfajor. Ele é só para segurar o doce de leite. Aí, depois do alfajor, nós vamos falar sobre empanadas. Então, vamos deixar algo muito claro aqui. Aquela massa que a gente fez na nossa aula é uma massa argentina, tá? A massa argentina, você consegue esticar e fazer aquelas dobrinhas em volta para fechar a empanada. O chileno não. Por quê? Porque é uma massa mais amanteigada. Então, ela é uma massa que quebra, que esfarela. Então, não dá para fazer as dobrinhas. Ela tem um teor de gordura maior. Ok? Essa é uma das diferenças que está na massa. A segunda diferença vai estar no recheio. O recheio argentino, os recheios argentinos, eles são geralmente um pouco mais secos. E eles gostam, no de carne, de usar a carne fatiada na mão, picada na faca. Enquanto que no Chile, utiliza-se a carne moída. E o recheio costuma ser mais úmido. O recheio típico do Chile é carne moída, azeitona, uva passa e ovos. Tem que ter esses 4 elementos. Óbvio que tem que ter o tempero lá, que eu esqueci. Qual que é o nome do tempero que eu falei que tinha que pôr bastante?
Nós usamos cominho, tá? Nos dois tem cominho, mas no chileno eu acho que é mais presente o sabor do cominho. Na Argentina já costuma ser um refogadinho de carne um pouco mais seco, com pimentão. Pode ou não ter ovos, pode ou não ter azeitonas, não é uma obrigatoriedade, tá? Alguém ia falar alguma coisa? Aquele dia na aula, então, a gente fez a massa argentina com a chilena? Isso. Melhor dos dois mundos. A melhor massa, o melhor recheio. Beleza. Existem outros recheios. Em outras localidades da América do Sul, você vai ter tanto massas diferentes quanto recheios diferentes. Tem locais que usam massa folhada, tem locais que faz a carne moída mais úmida ainda e ainda taca um pedaço de frango no meio, que é o caso do Peru. Tem locais que usam um pouco de farinha de milho ou usa batata na massa. Então, batata no recheio. Então, vocês vão ver várias variações. Vocês vão ver diversidade. Mas aqui, na prova, eu escolhi falar da diferença do chileno para o argentino. Desculpa, gente, é na Bolívia que eu acabei de falar da empanada que vai um pedaço de frango. Eu falei que é no Peru, né? Mas é na Bolívia, desculpe. Deixa eu ver se tem que falar mais alguma coisa. Não. Então, é só lembrar. Na Argentina vai ter as dobrinhas, por quê? Porque a massa permite isso. Ela é elástica o suficiente, você desenvolveu o glúten. Ela é meio que um auxílio para você conseguir fechar. Vocês viram quão difícil é manter ela fechada sem estourar. Então, por isso que faz essas dobrinhas. Ok? Pessoal, alguma dúvida sobre as Américas? Não? Então, vamos prosseguir. Não. Se eu perguntar para vocês o que é um produto de terroir, vocês conseguem me explicar? É um produto que tem... Pode falar, desculpa. Oi? É um produto de determinada região. Só daquela região. Beleza. É um produto de determinada região, feito Que de vai ser determinado... afetado pelo clima, pelo solo, por todo o aspecto da região. Ele não é só da região, ele é afetado, o sabor e a qualidade pelo todo o aspecto da região. Isso, perfeito. Bom, aí, o que é terroir? Solo. Solo. No cerne da palavra terroir, realmente é o conjunto de condições climáticas, conjunto de terras, né, de uma determinada região. Mas a gente não pode esquecer que para os produtos de terroir franceses, eles têm muita consciência disso, né? E obviamente, se a gente está falando de terroir, a gente está falando de produtos agrícolas, né? A gente não está falando de produtos industrializados. A gente tem que pensar que são trabalhados por uma coletividade social. Então, dentro do terroir, a gente tem que inserir as pessoas que habitam aquela terra. As pessoas são parte da natureza, não se esqueçam disso, tá? Essas pessoas, elas são unidas pelos laços familiares e culturais daquela região. A gente está falando aqui de França. Lembra que eu falei que o francês é muito nacionalista? Então, para eles, é meio que uma obrigação você saber fazer, você fazer direito, você respeitar o que a terra te deu. Até porque você que plantou. Então, assim, ninguém vai colher uva que nasceu ali sozinha. Alguém teve que plantar aquela uva. Alguém teve que colher aquela uva. Alguém teve que vinificar aquela uva para ela ser transformada num champanhe.
Não adianta só falar, champanhe, terra de calcário, é muito favorável às uvas, não sei o que, blá, blá. Beleza, mas alguém tem que fazer. Alguém tem que trazer essa tradição e essa cultura. Então, os franceses defendem muito o terroir deles. E enquanto defensores desse terroir, eles fazem parte desse terroir. Então, nunca se esqueçam disso, pelo menos até a data da prova, tá bom? Ficou claro, gente? Terroir não é só terra, é o conjunto da região todo. Clima, solo, pessoas e culturas e tradições, isso são inclusos nesses produtos de terroir. Então, se eu pego um queijo de terroir, não é só porque a vaca ou a cabra viveu, comeu daquelas plantinhas que tinha lá. Não, alguém criou, alguém tratou aquele leite para ele virar um queijo. Ele não saiu da teta da vaca e virou queijo. Então, é importante a gente colocar isso, que a força de trabalho, ela é importante, né? Porque ela não é só mão de obra, ela vai carregar essas tradições consigo. Eu vou falar sobre uma região só da França. Deixa eu ver como é que eu posso colocar isso para vocês. Qual que é a região da França que tem o uso de ervas aromáticas muito forte e reconhecidas internacionalmente? Alguém? Ninguém usa sabonete cheiroso. Dove. Dove. Vocês não lembram? Lavanda não lembra nada para vocês? Febo. Oi? Não é Nívea. Quase que eu escovei os dentes ontem com o creme de barbear do meu pai. Provence. Provence, né? Provença. Então, vocês podem ver que um monte de cosmético fala da lavanda de Provença, porque lá eles têm um cultivo de ervas aromáticas muito forte, inclusive da lavanda. Eles têm terroir para isso, tá? E eles utilizam, é uma cozinha muito aromática. E aí, de lá também vem a tapenade, o aioli, mesclun, que é a mescla de hortaliças, né, de folhas verdes, calisson, que é aquele docinho que eu falei, que é a base de amêndoas, o mel de flor de laranjeira e a lavanda. Então, pensem que a cozinha da Provence, ela é muito aromática, ok? Alguma dúvida sobre França? Não. Então, vamos seguir. Sobre Itália. Lembra que a gente falou que norte e sul tem algumas diferenças? Por exemplo, no norte se come arroz, né? E no centro e sul se come mais massa. Em relação à gordura, qual que é a divisão entre norte e sul, e centro e sul? Ó, assim como a gente tem a divisão do arroz e da massa, né? A gente vai ter da gordura.
lembrem-se, uma maneira de vocês lembrarem, que gordura que vai no risoto? Manteiga. Que é de origem animal, certo? E arroz eu falei que é do norte, certo? O norte usa manteiga e o sul usa mais azeite, que é a região mais mediterrânea. Então, no norte, a gente vai ter predominante uso de gordura de origem animal. Não é que eles não vão usar azeite, mas a predominância de gordura animal. E no centro e sul, não é só no sul, tá? A gente vai ter o uso predominante da gordura vegetal, no caso deles, o azeite, tá bom? E aí a gente escolheu eu escolhi, né, uma região para falar para vocês, né? A gente falou sobre a Emília-Romagna, que também tem uma divisão, vamos dizer assim, que bem marcada gastronomicamente. Então, nós vamos ter a Emília e a Romagna. Lembra que a Emília é o primo rico e a Romagna é o primo pobre, ok? Mas isso não significa que a culinária da Romagna ela seja ruim. Pelo contrário, é muito difícil encontrar uma culinária ruim na Itália. Então, na Emília, a gente vai ter a cozinha abundante e farta, as massas frescas ao ovo vem de lá. Eles vão ter a pecuária bem desenvolvida, então eles consomem bastante carne bovina, carne suína e os laticínios provindos dos gados. E o vinho lambrusco é de lá, da Emília. E na Romagna, a gente vai ter uma cozinha, eu falei que é o primo pobre, porque é uma cozinha de camponeses, então é uma cozinha mais simples. Lá, eles também usam bastante as ervas. Os animais, eles utilizam de pequeno porte. As caças são também... Pensando no primo pobre, né? Ele caça e consome animais de pequeno porte. Ele consome peixes de água doce, peixes de água salgada. Os vinhos típicos de lá são o Sangiovese e o Trebbiano. E o meu prato preferido, quer dizer, o prato preferido deles, não é preferido de ninguém, só meu preferido. Mas um prato que é bastante interessante, que vem de lá e que eles gostam muito, são as piadinas, que é uma massa à base de banha, farinha. Ó, lembra que a gente falou? No norte... se destaca o uso da gordura animal. Então, na preparação da piadina, vai banha de porco ou manteiga, tá? Então, é uma massa, base de farinha, gordura, água e sal. Abre, é um flatbread, né? Pão chapado. Dá uma tostada na chapa e recheia ele. Com o quê? Com as coisas que eles têm lá, né? Na Emília-Romagna. Que é a mortadela bolonhesa, o presunto de Parma, só tem coisa ruim lá. E aí as piadinas, elas são simples, mas elas são emblemáticas. Então, é importante vocês saberem essa diferenciação entre a Emília e a Romagna, que elas são uma região, né? A Emília-Romagna se juntou, né, na unificação da Itália, mas a gente vai ter a gastronomia ainda marcada pela herança, que é muito diferente, que a Emília foi uma região autônoma e a Romagna, ela era dominada pela igreja, então tinha muita pobreza. Ficou claro? E o último ponto que vocês têm que estudar é a cocção da massa. Porque, como eu sei que em técnicas básicas vocês tiveram uma professora maravilhosa
perfeita, que ensinou vocês a fazerem a massa, e caiu sobre massa e tudo mais, nessa prova eu resolvi explorar a cocção da massa, porque a gente tem um baita de um trabalho para fazer as massas, fazer os formatos, fazer tudo bonitinho, e a gente não pode estragar na hora da cocção, transformar em purê, porque senão vai virar lixo. Então, vamos relembrar. Proporção. Para cada 100 gramas de massa, 1 litro d'água e 10 gramas de sal. Ok? Qual que é o ponto da massa, gente? Al dente. Al dente. E as etapas de produção, de cocção da massa. Então, a gente primeiro aquece água abundante, sempre abundante. Lembrem-se que eles não recomendam que você utilize menos do que 4 litros d'água, mesmo desrespeitando, mesmo que você tenha 100 gramas de massa, né? Eles não gostam que usa menos de 4 litros d'água. Então, você vai aquecer essa água. Quando ela ferver, você vai jogar o sal, aí ela vai parar de ferver. Aí você espera ferver de novo. Aí você adiciona a massa, dá uma mexidinha para ela não grudar, obviamente, e tampa a panela. Para que a gente tampa a panela? Para ela voltar a ferver mais rápido. Quando ela voltar a ferver, você tira a tampa e continua a cocção até ela ficar al dente. Dependendo da farinha que você usou, né? Se você usou a grano duro ou se você usou o trigo normal, tudo vai depender em relação ao tempo. Se é massa seca, vai vir escrito na embalagem. Aí é muito simples, 9 minutos. Agora, lembrem-se que massa recheada, massa fresca, elas demoram bem menos, né? 1/3 do tempo, se eu não me engano. Também tem que estar al dente. E lembrar o seguinte, que você vai tirar a massa daquela água e vai transferir ela para o molho que está quente. Então, ela vai continuar cozinhando. Tá bom? É isso, gente. Dá um like. Estou me sentindo a maior youtuber nessas aulas online. Alguma dúvida? Falem agora ou falem quando vocês quiserem. Não, tá tranquilo. Essa massa que você estava falando agora, Carol, seria tipo uma massa tipo do macarrão básico? Como não, assim? Né? Essa massa que você massa falou, de 100 gramas de macarrão, farinha, 1 litro de água, 10 de sal. Não. Eu tô falando da cocção, só para cozinhar. São 100 gramas, para cozinhar 100 gramas de massa pronta, você precisa de 1 litro de água e 10 gramas de sal. É só a parte da cocção, não é a confecção, tá? Porque eu lembro que era 100 gramas e um ovo, eu falei, ué. Mas se a senhora assistir a gravação da aula passada, a senhora vai ver que eu ainda explico como que a gente muda a proporção de ovo, gema, né? Quando que a gente põe mais gema, menos gema, porque é um ovo ou 2 gemas. Mas aí na aula passada a gente explorou um pouquinho mais isso. Mas é importante vocês lembrarem sempre a proporção de massa, porque num momento ou outro ela vai acabar te salvando. 100 gramas de farinha para um ovo. Ou 2 gemas. Beleza. Tá? Pessoal, então eu vou pedir para que vocês, inclusive, avisam no grupo, Emmanuel. Na semana que vem, fazerem a prova. Essa disciplina não vai dar, porque a gente vai estar de feriado. Então, lembrem que eu vou disponibilizar já na segunda de manhã essa prova para vocês. Então, ela vai abrir, ela vai ter um tempo para fechar. Ela vai fechar na quarta de manhã. Todas as provas vão ter 24 horas. Só a da terça-feira que vai ter 48 horas. Porque eu não posso prejudicar as pessoas que não têm acesso. Só por isso, tá? Não vai ter feedback na prova,
Então, ele não vai falar para você se você acertou, se você errou, nada disso. Que é justamente para não passar cola. Mas, assim, a dica que eu deixo para vocês é que vocês façam a prova de verdade, se respeitem, né? Porque vocês estão terminando uma fase aí, né? Terminando o primeiro bimestre do último semestre talvez das nossas vidas, né? Porque o mundo está acabando, mas do último semestre da faculdade. E talvez seja um momento, assim, de vocês ponderarem se realmente vocês estão aproveitando tudo que tem para aproveitar, se vocês estão realmente se dedicando, ou se vocês só vão pegar um pedaço de papel e falar assim, olha, eu sou formado em tecnologia de gastronomia. Papel tem um monte, né? Diploma a gente tem um monte, mas o uso que a gente faz do nosso conhecimento que realmente é importante. Então, vocês sabem que minha prova não precisa colar, porque essa revisão que eu faço com vocês é uma revisão de mãe mesmo, ela é super direcionada para a prova, até porque eu sei que vocês têm um monte de prova ao mesmo tempo, mais o TCC, então não quero que vocês percam o tempo de vocês tentando assimilar conteúdo que talvez vocês não precisem no momento. E outra dica que eu dou é que vocês guardem todo esse material de aula de vocês, porque nossa memória ela não vai absorver o que a gente não usa. Então, provavelmente a Tayane lembra a proporção de ovos para farinha na massa, ou porque ela decorou para minha aula, ou porque ela usa, né? Então, vocês vão ter um objeto de consulta, um material para consulta futuramente. Até hoje, eu consulto o meu material da faculdade, mas não é porque o meu material da faculdade que eu fiz é o mais fidedigno, é porque quando eu consulto meu material, eu lembro da aula. Então, por isso que eu digo para vocês, estudem o suficiente para essa semana de provas, mas guardem tudo, todas as anotações, mapas mentais que vocês fizeram, tudo mais, para no futuro vocês consultarem. Porque às vezes você consulta, você não precisa nem terminar de ler, você já lembra tudo que você assistiu em sala de aula. Tá bom, gente? E aí façam mapas mentais para todas as matérias de vocês, que eu acho que fica mais... Oi. Eli, você quer falar comigo? Não, só falei ok. Não quer falar comigo? Ninguém quer falar comigo. Carol. Ô, Carol, vai ser disponibilizada lá no link a prova, tipo, cozinha fria, vai estar lá na parte de cozinha fria do aula? Isso. Eu só preciso ver exatamente em que lugar que eu vou colocar ali. Provavelmente está no tutorial que me mandaram. Mas aí eu aviso o Emmanuel. Tá? Porque as outras disciplinas eu vou liberar na hora da aula. No caso de vocês que vai ser feriado, eu não tenho... nem eu nem vocês temos como estar na aula, porque feriado a gente merece descansar um pouco, né? Ai, por favor, né? E aí, Caio, o que você quer? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação aos desafios lá da semana, ainda está válido para ser mandado? Até dia 15, vocês não leram lá no AVA? Tem tanta coisa no AVA. Eu até perdi. Tem que mandar para o meu e-mail, tem que mandar o título certinho, tem que mandar tudo. Tem algumas coisas, que tem alguns pratos que eu ainda não fiz. Eu estava em dúvida na questão do prato, que acho que foi o primeiro da França. Pode fazer adaptação? Pode, deve fazer adaptação. Posso fazer o outro prato? Não, você não precisa fazer aquele prato. Ficou combinado em sala de aula que você pode escolher qualquer prato francês, mas aí você tem que explicar qual que é o prato na hora que você mandar, tá bom? Tá, o italiano é a mesma coisa? Tudo é livre. Vocês estão livres. Desde que seja bem fundamentado. Lembrem-se disso, que se você
tiver bons argumentos, vai ser muito difícil eu ter contra-argumentos que derrubem os argumentos de vocês, tá bom? Ok. Bom, gente, a matéria é legal, pena que a professora é chata. Ainda bem que ela Mas sabe. Eu sabendo eu sabia que estava aberto, tá? Estava aberto. Não, eu acabei de te mostrar aqui, olha, mostrei pra Paula, olha a professora que eu mais amo. Ah, só porque eu dou duas matérias para ela. Tá, você nem precisa de nota, para que isso? Então, só porque eu dou duas matérias para ela, ela não quer reprovar no quarto semestre. Deus o livre reprovar, pelo amor de Deus. Então, continua agradando. Ó, o algodão doce ali do Shopping Eldorado tá entregando em casa, tá? Sério? Fica a dica. Depois eu passo meu endereço. Depois eu deixo a caixa postal para vocês mandarem os recebidos, meninas. Gente, obrigada. Boa semana para vocês. Já estudem, já aproveita, porque não é muita coisa para estudar. E aí vocês já ficam livres dessa, tá bom? Beleza, Ok. obrigado. Gente, quem não tiver com a unidade 1 e 2 em ordem, essa é a hora de colocar a unidade 1 e 2 em ordem, porque estamos fechando o primeiro bimestre, tá bom? Tá, eu tô com dificuldade Obrigada. de acessar meu AVA. Qual é a dificuldade, Thay? Ele abre, eu consigo logar, aí a hora que eu clico no acessar a página do AVA, ele aparece uma mensagem de erro.